Todo início de carreira é difícil, eu acho. Que você não sabe muito bem para que caminho que vai, se aquilo que você está fazendo é exatamente aquilo que você gosta. Eu procurei trazer para o podcast, que é trazer a verdade da liderança. Porque muitas vezes se compartilha só a parte boa. Você tem toda uma trajetória. O que te forjou? O que te levou até ali? Então, o Café com Sassá, ele nasce para revelar o que sustenta esta liderança, esta trajetória. Então, é para mergulhar, é para provocar reflexões, é para transformar experiência em legado. E a minha convidada de hoje acredita que liderança é quando alguém deposita uma missão nas suas mãos e tem certeza que ela será cuidada da melhor maneira possível. Ela entende que liderança passa a ser um legado quando as pessoas continuam levando um pouco de você, mesmo quando não estão mais juntas, quando os caminhos se separam. Então foi assim que essa minha convidada especial construiu a sua carreira marcada pela confiança, pela coerência e pela capacidade de desenvolver pessoas durante toda a trajetória. Então, eu me sinto muito honrada de se receber aqui no Café com Sassá uma grande profissional e minha amiga, Mirela Dota Sanches. Mirela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sassá. As pessoas sabem que o Café com Sassá existe há muitos anos? Você já falou isso aqui? Ah, não falei isso ainda. É, porque foi assim, né? Foi assim. Cafés que você foi fazendo informalmente com pessoas que foram passando Verdade. pela sua carreira, Verdade. né? Isso acho que desde anos. quando você trabalhava na Whirlpool ainda. Há muito tempo, porque as pessoas diziam, vamos marcar um café. Ah, então tá, eu quero um café com Sassá. Quando eu vou ter um café com Sassá? E ele foi se tornando uma marca. Pois é, muito legal a trajetória. Boa lembrança, boa lembrança. O Café com Sassá, ele é um podcast agora, né? Mas ele tem toda uma história, ele já nasceu adulto. Né? Muito legal. E muito geralmente bom. A gente chama alguém para tomar um café, para trocar uma ideia. Para trocar uma ideia, para conhecer da pessoa, para... É isso aí, muito bom. E é para isso que eu tô aqui também, Sassá, para dividir um pouquinho, né, das minhas experiências e também aprender com você, porque sempre num café você gera uma troca, né, com outro que é muito interessante, que a gente carrega para sempre para a vida, né? Obrigada pelo convite. Eu sou a Mirela, sou profissional de RH, de comunicação interna, de SG, né? Trabalho numa multinacional francesa hoje, mas já passei por outras empresas multinacionais brasileiras e também sou a Mirela que, né, de Poços de Caldas, casada com uma filhotinha, né? Como se chama a filhotinha? Belinha. A Belinha. Belinha, que é mais uma ferinha. E
E a minha vida pessoal e profissional, ela é muito alinhada, né, em relação ao que eu busco ser, né, na minha profissão, também do que eu busco ser na minha vida pessoal. Então, acho que a gente vai misturar muito hoje aqui, porque as coisas elas se misturam o Elas tempo se todo, misturam. né. E no final do dia, nós somos uma única pessoa com várias áreas da vida onde a gente transita nesses É, diferentes papéis. Mas quanto mais parecidas nós formos nas diversas áreas, mais autênticas estamos sendo, né? exatamente. Porque dá um trabalho danado ser quem a gente não é, né, Mirella? Deus que me livre. Isso é um fato, É né, isso. Mirella? Então, esse é um ponto bem importante, Mirella, que eu procurei trazer para o podcast, que é trazer a verdade da liderança. Uhum, Porque muitas vezes se compartilha só a parte boa, né? Mas não se compartilha as pedras do caminho, como que eu tive que transitar. Não se coloca a bota do outro, como eu sou uma uhum. peregrina, e se caminha 10 quilômetros, né? É. Então, acho que esse é um dos principais objetivos, é a gente trazer a verdade da liderança, e isso inspira muita gente, principalmente pessoas que hoje estão iniciando uma jornada como líderes. E aí, Mirella, nós sabemos que a liderança, ela não surge do nada, do acaso. Mas tem momentos na vida da gente onde a gente começa a demonstrar que eu estou assumindo ou a minha autoliderança ou a liderança de alguma coisa. Que momento foi esse, Mirella, que você pôde perceber que a sua liderança começou? Onde a história da sua liderança começou? É difícil para mim entender um momento específico. Acho que eu não tenho um marco. Acho que Uhum, foi um conjunto de situações desde mais nova, até na faculdade, né, de assumir a frente de alguns desafios, algumas coisas que estavam ali mais espalhadas, sem ter ali uma coesão das coisas, e que eu tomava para mim e pensava, então vamos organizar isso daqui, vamos ver como que a gente faz da melhor forma. Eu acho que são as coisas que foram aparecendo, e eu acredito muito, né, que até hoje, que o desenvolvimento da liderança, ele não é algo que alguém cria para você. É aquilo que você observa, em que você cria uma forma de ocupar um uhum, espaço. Então, eu acho que são esses espaços que foram sendo observados ali por mim, e que eu consciente ou inconscientemente fui ocupando, né? E aí você vai criando ali algumas referências para as pessoas que estão ao seu redor, seja porque você vai poder contar com você, seja porque elas começam a querer entender como que você está fazendo aquilo e como que você está conquistando aquilo, né? Então, eu acho que foi muito de observar essas lacunas que tinham desde coisas mais simples a coisas mais difíceis de lidar, em que talvez eu tenha demonstrado talvez uma predisposição para ocupar esses espaços uhum. antes de outras pessoas. Uhum. Você lembra de alguma situação, onde alguém confiou em você algo importante e que, de certa forma, essa confiança mudava toda a relação, inclusive? Acho que no início da minha carreira, assim, todo início de carreira é difícil, eu acho que você É. não sabe muito bem para que caminho que vai, se aquilo que você está fazendo é exatamente aquilo que você gosta, e a própria carreira minha, principalmente de RH, que é onde eu percorro há mais tempo, né, eu acho que ela foi sendo descoberta ao longo do caminho. Eu não nasci, né, sabendo que eu iria trabalhar em RH. Não sei se você se lembra, mas quase que eu fui trabalhar em compras. Lembro, lembro. Que não tem nada a ver, né? Então, assim, acho que eu Que comecei. que eu saí de RH e fui para suprimentos, fui para compras, né, É. mas teve um momento que você até olhou, né, mas daí você viu que não tinha a ver com você. Não, achei melhor ir por outro caminho. Então, eu acho que no começo da carreira ali, acho que eu tive a oportunidade, né, ainda sem maturidade, né, Aham. sem experiência, sem bagagem, mas de ter projetos muito interessantes, assim. Eu lembro claramente desde quando eu era estagiária, né, que eu poderia eu era estagiária de benefícios, que a princípio é uma área bastante processual e Uhum. transacional.
E era para fazer coisas muito básicas ali de um ambiente fabril, né. E aí eu falei assim: "Ah não, eu vou tentar aplicar Lean aqui nos processos", e ninguém me pediu isso, né. Então acho que são as coisas que você vai, dando um tom especial para as coisas que poderiam ser corriqueiras, Uhum, né. Teve um projeto bem complexo em que eu era líder, mas nem sabia exatamente do que era, então que eu corri atrás de estudar, fui aprender com pessoas que conheciam, né, um projeto de remuneração que não é tão simples. Então uhum, acho que ali no início da carreira, e eu acho que a minha primeira experiência profissional foi na Whirlpool, né? E eu me recordo com muito carinho da Whirlpool, porque eu acho que a Whirlpool ela depositava projetos desafiadores em pessoas que não tinham senioridade. E quem uhum, aproveitava isso conseguia se destacar, né? E eu tenho vários amigos que passaram por esse mesmo uhum. processo de desenvolvimento e que hoje são executivos, né? Que se progrediram na sua carreira. Mas se eu der um passo atrás, até antes da Whirlpool, né? Que eu trabalhei numa incubadora de empresas que era para ajudar as empresas ali, eu era bolsista, né, as empresas das pessoas da faculdade de, mestrado, doutorado, a elas se desenvolverem, elas ramparem. Também eu tinha uma atividade extremamente transacional, burocrática. E aí eu fui catando responsabilidade, fui mostrando formas diferentes de fazer. Então eu acho que, não é exatamente a missão que se confia, mas é o que que você faz com aquilo que é confiado a você, Exato. né. E eu acho que esse início de carreira em que eu fui demonstrando isso, foi assim: "Putz, isso as pessoas valorizam". É a iniciativa, é a proatividade, Uhum, é a curiosidade, né. Quer exatamente. dizer, é uma coisa diferente? É, posso aprender. E você contando isso me lembra uma situação, quando teve a fusão das marcas e teve a consolidação como Multibras, Me lembro. porque eu fui contratada como cônsul, e aí quando teve a fusão um ano depois, cônsul Semer e Brastemp, que transformou em Multibras. Então teve muita mudança de processos e Uhum, outros, e um processo que ficou completamente solto se chamava arquivo morto. Arquivo geral, mas era uhum. arquivo morto. Imagina uma pessoa que trabalha num local chamado arquivo morto, né? E a pessoa, essa área acabou caindo em recursos humanos. E na época eu estava em recursos Uhum. humanos. E meu chefe na época, Luiz Fernando, me disse assim: Salete, nós temos um desafio, ninguém quer olhar aquele negócio lá do arquivo O morto, nome já não mas ajuda, aquilo, né. aquilo lá está explodindo porque está um amontoado de coisas e a pessoa que é responsável lá hoje está grávida. Ainda tinha Uhum. essa situação. Ela está fazendo o melhor que ela pode, mas ela não está dando conta. Quando eu fui lá olhar, tinha cerca de 200.000 documentos para serem organizados de acordo com o que a legislação prevê, organizados. Aí eu pensei, eu olhei para aquela montanha de documentos e pensei, Jesus, como resolver isso? Eu comecei indo na fábrica e pedindo recursos. Pedi 5 pessoas para ajudar a organizar. Só que a cada dia que eles organizavam 10.000 documentos, chegavam Mais mais 20. e aquela montanha nunca diminuía. No primeiro mês não diminuiu, eu digo, isso aqui tem algo errado. Aí eu passei a entender que fui lá acompanhar o processo inteiro, desde que aquele documento era gerado. E aí eu entendi que o documento podia chegar organizado no arquivo morto para fazer a guarda no arquivo geral. Primeira coisa, mudamos o nome da área para arquivo geral. E todos os que enviavam documentos já enviavam organizados de acordo com o que a legislação pedia. Em 120 dias nós conseguimos organizar, ter processo e dar andamento. Daí você diz assim: puxa, mas um arquivo, né? O que eu aprendi com isso? Eu aprendi o que era uma nota fiscal de entrada, o que era uma nota fiscal de saída, e eu não tinha nada em recursos humanos que me levassem a conhecer sobre isso. Mais tarde, isso foi muito importante quando eu fui trabalhar em suprimentos. Então, essa questão de aprendizado, muitas vezes a pessoa olha e diz: não é do meu escopo. E pode estar perdendo uma grande oportunidade de aprendizado, né, Mirella? Mas eu te falar que hoje talvez isso seja que as pessoas que trabalham direto comigo mais sofram. Porque você já viu isso aqui? Como conecta com aquela área ali? Mas por que que você está me pedindo isso? Porque assim, é muito natural para mim, porque é o meu jeito
de pensar, de olhar as coisas, de um olhar a minha atividade, a minha responsabilidade como algo isolado, né? Mas mais holístico, mais né? holístico. Isso faz toda a diferença, porque Uhum. aí você começa a entender o porquê das coisas e como que o que você faz ajuda no resultado final, né? Então, quem trabalha direto comigo, confesso que às vezes eles ficam meio desesperados, porque assim, obviamente nem todo mundo é igual a mim, nem todo mundo Sim. tem ambições parecidas comigo, mas são coisas que me ajudaram demais e me ajudam. E assim, as pessoas que trabalham com a gente e que percebem esse interesse genuíno em Em aprender, aprender. elas se dispõem a te ajudar. Uhum. Porque elas veem que você não tem preguiça, que você quer dar o seu melhor. Então, assim, as pessoas sempre. Muitas pessoas me ajudaram a me desenvolver, Uhum. porque elas poderiam ter se negado a me responder algo ou a me ensinar algo, justamente porque não era diretamente ligado à minha atividade, mas existem muito mais pessoas dispostas a ajudarem quem quer aprender e quer se Uhum. desenvolver do que portas fechadas ou pessoas que se Exatamente. negam a fazer isso, E o né? primeiro passo, como no caminho de Santiago, é você demonstrar interesse, né? E você olhar para um desafio como uma oportunidade, né? E aí a gente vê que as oportunidades, muitas vezes, né, Mirella, elas surgem se a gente está disposta a dar um passo, a ter um movimento de coragem mesmo. E você, Mirella, que movimento de coragem você teve ao longo da tua vida que você diz assim, esse foi o movimento que, de certa forma, representa muito do que eu sou hoje? Uhum. Acho que eu não tenho um. Pode ser mais um? Pode. Porque assim, eu acho que tem um que ele rompe mais uma zona de conforto pessoal, que é quando eu decidi fazer uma faculdade pública, Uhum, né? Até inspirada pelo meu irmão. Meu irmão, né, fez agronomia na Exalc, eu achava uhum, aquilo lá o máximo, né? Porque, né, é uma faculdade pública sim. renovada e eu queria muito inspirar. Ele tinha uma carreira bacana e eu morava em Minas, né? Nasci em Minas. E eu poderia ter ido por um caminho muito confortável, né? Eu tinha um namorado lá em Minas, muito estável, né? Meus pais moravam lá, morava com os meus pais, Uhum, tinha roupa lavada, tudo. comida pronta, Tranquilidade. tranquilidade. E minha mãe queria que eu ficasse em Minas, né? Uhum, Que eu morasse, continuasse morando lá, estudasse lá, tinha o suporte financeiro para fazer isso. E eu falei assim: não, não quero, eu quero fazer uma faculdade pública, porque eu quero ter uma carreira diferente, eu quero ter experiência de morar sozinha, e foi um estresse, né? Eu lembro perfeitamente quando eu passei, né, em alguns vestibulares ali, eu fui. O primeiro que eu falei para minha mãe, eu falei assim, fui super feliz, mãe, passei, né? Aquela coisa, né, daquele momento. Ela não deu a mínima para mim. Ela disse, ah, legal. E assim, eu poderia ter me desanimado, me uhum, desestimulado, mas ontem mesmo eu estava conversando com ela, vai assim, ah, você sempre cuidou muito da onde você queria estar, né? uhum, Então, eu tive que vencer ali uma resistência e eu passei muito perrengue por isso, né? Porque você morar sozinha, mulher, numa outra cidade, não tinha dinheiro, né, abundante, né? Então, eu optei por um caminho inicial mais difícil do que uma zona de conforto, né? Então, acho que esse foi um movimento mais de romper um padrão pessoal, né? E eu acho que um outro, que esse eu acho que eu fui corajosa mesmo, e eu acho que foi importante, né? Foi quando a gente estava reorganizando ali a área numa outra empresa que eu estava. E a minha chefe, ela tinha certeza que se ela me ofertasse uma posição, eu ia querer. hum. E, e eu não aceitei, sabendo que se eu não aceitasse, já tinha alguém para minha posição. E eu falei assim: olha, obrigada. Era uma posição legal, não era uma Aham, posição ruim. aham. Se eu olhasse assim de fora, assim, ah, claro que ela vai aceitar. Mas já não fazia sentido para mim em termos de movimentos pessoais que eu estava disposta a fazer naquele Uhum. momento de vida. E eu falei que eu não queria, sabendo que já teria alguém para minha posição. Então, assim, Então, tua o posição meu deixaria não, de o existir. meu não seria o meu desemprego.
Então, eu acho que foi bastante corajoso, mas que como eu abri mão muito de algumas questões pessoais por um tempo na minha carreira para conseguir, né, abraçar as oportunidades que eu queria para minha Uhum. carreira, chegou um momento que eu falei assim, agora eu vou testar o contrário. Eu vou deixar oportunidades profissionais passarem para estar firme com as minhas questões pessoais. Uhum. E foi o primeiro teste, né? Então, no fim, eu saí dessa empresa, a gente fez numa boa ali uma conversa, fizemos um processo bem, bem tranquilo. Eu saí dessa empresa sem ter nada numa mão e numa outra. Então, foi um movimento de bastante coragem, bastante questionado pela minha mãe. Mas Você ele foi ficou importante maluca? para quem você é hoje. Com certeza, eu não tenho o menor arrependimento. O menor. É que às vezes no momento zero, ele pode ser, sabe quando a pessoa diz assim, mas que coragem é essa, né? Ou até as pessoas julgarem pela Uhum, decisão. Mas a gente sempre tem uma bússola interna sim. que nos diz: esse é o caminho. Ou que me traz certeza de que esse é o caminho que eu não quero mais. Eu acho que muitas vezes a gente pode não saber o que a gente quer, mas se a gente tem clareza do que a gente não quer, já é um meio caminho Ah, com andado. certeza. E o mais interessante, né, porque falei assim, putz, não dá pra ficar pingando de cidade em cidade mais, né? Eu quero ter um relacionamento e tudo Uhum. mais. E foi quando eu me posicionei dessa forma e estava no meu processo de transição para sair, que eu conheci meu marido. Então, assim, Quer dizer, o universo começou a conspirar a teu favor. você coloca a tua energia naquilo que, É. né, você projeta como algo que Uhum. você deseja, né? Uhum. E isso é bacana de a gente ter presente, porque essas decisões corajosas nos levam para lugares que às vezes a gente diz, puxa, mas como eu cheguei aqui? Mas teve uma decisão anterior, né? Sim. Ou foi correr um risco, ou uma decisão, ou às vezes desagradar alguém, Uhum, como você desagradou no teu momento zero em casa quando você saiu para a uhum, faculdade. Então a gente olha que ao longo da nossa carreira tem muitas experiências que nos ensinam, mas também tem muitas pessoas que nos ensinam. E tem pessoas que nos ensinam sobre liderança, uhum, inclusive sobre o tipo de liderança que eu quero ser e o tipo de liderança que não. Eu não quero ser uhum. uma liderança como essa. Então, quem ou o que te inspirou ao longo aí da tua carreira, tá? E que trouxe lições importantes que de certa forma continuam vivas em você até hoje. Uhum. Esse ponto que você falou de pessoas que te inspiram, não inspiram, sim, chefe bom e chefe ruim a gente pode ter qualquer tempo, né? E a gente aprende com os dois. Com os dois, essa é inclusive a forma como você lida, né? Exato. Então, eu falo muito isso com o meu time, né? Que líder você só escolhe quando você muda de emprego Uhum, e quando você se movimenta internamente para uma área. uhum. Fora isso, não está no nosso poder de decisão Escolher a liderança. escolher. Ou quando você opta em sair da Ou empresa você por diz conta assim, dele, né? exatamente, mas daí você É, fez uma escolha, né? Mas em é, geral você é escolhido. exato. Então, assim, a gente tem que saber lidar com os dois e aproveitar quando a gente está com alguém que nos inspira num Uhum. nível maior, né? A aprender, a se desenvolver e tudo mais. Mas eu acho que hoje, assim, a líder, né, que mais me inspirou, né? Não sei se ela vai. Talvez você conheça, acho que você conhece a Raquel Zag. Sim, a super Raquel Zag, É, gente, é, maravilhosa. Aliás, ela está em uma nova posição agora, ela né? mudou, né? Isso com o CHRO de uma grande empresa também, né? Sim, sim. E, Então, criou, assim, e o importante, desculpe, importante que ela também formou uma sim, a sucessora, Bianchi, assim, a é Andrea uma Bianchi, outra super queridíssima, super talentosa. talentosa. Então é bacana quando nós podemos observar isso. E a Raquel é uma pessoa muito inspiradora, né, Muito Mirella? demais, assim, nem sei se ela vai assistir, mas e nem sei se ela Faremos, sabe, faremos né? chegar a ela. Faremos? Então tá Faremos. bom. Então um beijo, Raquel. Eu gosto muito dela. A gente perdeu o contato ao longo do caminho, mas assim, ela com certeza foi uma líder muito marcante na minha carreira, que ela, acho que ela é uma líder muito forte, Uhum, né? Mas ao mesmo tempo, ela é uma líder muito sensível. E eu acho que conciliar essas duas coisas não é para todos. Mas o que me chama mais a atenção, né, e que eu levo, né, para minha forma de liderar
é a integridade, sabe? A Raquel é muito íntegra, ela é muito Uhum, coerente com aquilo que ela fala e o que ela faz e muito corajosa, né? uhum, Então, eu acompanhei, né, parte da carreira dela, assim, ela fez movimentos de coragem também. Acho que ela enfrentou desafios, né, até de liderança uhum, feminina em uhum, ambientes bem masculinizados na época, uhum, né? E eu acho que ela nunca perdeu a sensibilidade, até de demonstrar vulnerabilidade em várias situações, mas ela nunca perdeu a coragem, a forma de se manifestar e expressar os pensamentos, as ideias dela, e também com muita humildade. Então, assim, é uma combinação, assim, uhum. rara Exato. de se ver, né? Então, e me confiou muitos desafios na a época também, que me Uhum, ajudaram no processo de desenvolvimento, me impulsionou quando eu me senti insegura. Então, uhum, assim, é uma pessoa que eu lembro com muito carinho, assim, tive, obviamente, outras lideranças muito boas também, muito inspiradoras, mas eu acho que até pelo meu momento de carreira ali, de criar referências, né? Eu acho que a Raquel é a que criou as referências ali do que é a liderança, né? E que eu levei para mim em várias situações. uhum. É interessante, né, porque tem líderes que fazem a gente pensar, né, é esse tipo de líder que eu quero ser. Uhum. Em algum momento você se viu, tendo atitudes ou comportamentos que você observava na Raquel Zack? Eu tento, né, assim, obviamente que é um desafio, somos pessoas diferentes, né, Aham. mas, assim, essa questão da coerência para mim, a questão de, ao menos, ter a oportunidade do outro entender o qual é a minha Uhum, visão a respeito de um ponto, né, então, assim, não ser omissa, né, de ter a coragem de se colocar mesmo sabendo que pode ser que aquilo que você vê e enxerga não seja o caminho que vai ser adotado, a Raquel ela, era bastante provocativa também, ela desafiava uhum, no bom sentido, né, então são coisas que eu acho que, eu carrego bastante, que eu faço no dia a dia com meu time, com os meus pares, né, do meu jeito, né, porque somos diferentes, mas uhum, que com uhum. certeza carrega referências ali do que eu aprendi com ela. Que bacana, né. É tão legal a gente reconhecer grandes líderes, né. Sim. E E não é à toa que a carreira dela, assim, é uma carreira muito bacana, muito né. exitosa, É. né. Então, é interessante quando a gente acompanha, né, Mirela, porque eu tenho grandes líderes, né, que inclusive me acompanharam e eu lembro com muito carinho, porque muitas vezes, nós lembramos de líderes em momentos que nos impulsionaram, mas tem líderes que também acompanharam em momentos que nós não estávamos bem. E que foram fundamentais para que a gente desse uma virada de chave, para que a gente mudasse um comportamento. Então tem momentos na carreira que são até silenciosos, né, Uhum. e são esses momentos que a gente pensa assim: "Puxa, será que eu vou dar conta do que dessa missão que me foi atribuída?", por mais que a gente tenha presente de que a gente recebe uma missão e a gente vai entregar, Uhum. mas a gente se questiona sobre isso. Você tem algum momento que você lembra disso, Mirella? Acho que todo Muitos. mês. Por diferentes motivos, Aham. né, eu acho que, eh, a gente o tempo todo se questiona se a gente vai dar conta, se a gente é a Uhum. pessoa certa, se não tem ninguém melhor que a gente para E nós, como mulheres, fazer. ainda potencializamos essas Nossa, dúvidas. com certeza, né. Então tem momentos que a gente está mais vulnerável, Uhum. momentos que a gente está mais segura, mas eu acho que não tem um momento, eu acho que tem vários e terei Sim. vários outros também, mas tem momentos em que a gente passa em situações mais difíceis, né, eu que tenho um papel aqui, né, como RH, que tem muita coisa que não é dividida Uhum. com um grande número de pessoas, né, que tem situações bastante delicadas que eu tenho que tratar. Então, tem vários momentos silenciosos, né, o bom, né,
O bom é que quando às vezes tem os momentos silenciosos no trabalho, a gente tem a vida pessoal para a gente Segura. segurar e vice-versa. O duro é quando os dois estão meio ruins. E acontece também, Acontece, né? acontece. Uma situação de saúde na familiar, com uma questão Uhum. difícil no trabalho. Esses momentos, eles não são silenciosos, dá vontade de você gritar, né? Porque assim, são Não tem desesperadores. um pilar que sustente, É, né, emocionalmente, inclusive. exatamente. Eu acho que uma coisa que eu tenho tentado exercitar, até para ter um equilíbrio maior, é a religiosidade. Porque às vezes não é nem num lugar nem no outro que você vai se apoiar para passar por esses momentos difíceis, né? Acho que a religiosidade, né, independente de qual seja, acho que ela ajuda muito a gente ter esse momento mais de calmaria, né, e de reequilibrar, né? Uhum. Mas a única certeza que eu tenho também nesses momentos silenciosos é que entre um dia e outro Tem existe uma uma noite noite. e que as coisas elas vão se resolver, né? Sempre. Então, acho que isso é uma coisa que é até interessante. Assim, outro dia eu falei assim, nossa, mas essa situação no passado eu estava preocupada com umas questões do trabalho até sexta-feira, antes de dormir. Sábado e domingo, eu esqueci daquilo. E Uhum. eu só voltei a lembrar na segunda, assim, Como será que eu tô com assim? problema de memória? Mas eu acho que a gente vai amadurecendo também e entendendo que algumas coisas não adianta a gente tentar acelerar para resolver, porque elas não vão se Ela tem o resolver. seu Tem o tempo. seu tempo. E acho que é uma coisa interessante, porque aconteceu faz umas semanas. Assim, nossa, mas por que que eu não fiquei pensando nisso no final de semana? Será que eu tô sendo relapsa, né? De não ficar no final de semana tentando buscar uma solução, mas eu acho que a própria maturidade vai entendendo que não adianta, Não né? adianta. E eu tive a oportunidade, Mirella, no início da minha carreira, de trabalhar em um hospital. E no hospital eu aprendi que tem muitas coisas que no final do dia você precisa olhar para ela e pensar: isso aqui eu posso colocar na gaveta e vai amanhecer resolvido no dia seguinte? Ou isso aqui, se eu deixar na gaveta, vai amanhecer na UTI? Então, esse discernimento de olhar com a calma, Uhum, de observar e tomar uma decisão. uhum. Porque no hospital a gente aprende também que se o médico se desesperar, o Lascou, né? paciente está perdido, né? Lascou. Uhum. Então, acho que essa questão do discernimento, de olhar para a situação, de eu receber aquela mensagem e dizer: o que que eu posso fazer hoje? Nada. Se eu não fizer nada hoje, vai ter algum impacto? Não. Então é para amanhã. Eu acho que isso também ajuda a É. equipe a entender e priorizar situações, né, Né? Mirella? Não, com certeza. Então, eu acho que momentos difíceis faz parte na vida Faz parte. pessoal, né? Na vida profissional. Tem temporadas com mais intensidade, menos intensidade, mas eu acho que a forma como se administra tudo isso é o que faz a diferença, né? E sabendo que vão ter outros Vão momentos ter outros. difíceis, né? Vão ter Então não adianta a outros. gente fazer uma corrida de 100 metros ali para resolver esse, porque vão ter outros, então não adianta a gente se desesperar, né? A gente tem que ser Exato. responsável, né, com as situações, encontrar melhores formas, né? Respeitar os nossos momentos silenciosos também, né? Porque fazem parte. E esse ponto da religiosidade é bem interessante, Sim. assim, é algo que eu acho que cria uma perspectiva adicional, né, às coisas mundanas, né, que a gente vive, muito concretas no dia a dia. Eu acho que dá uma Uma distanciada da... distanciada e ao mesmo tempo uma centrada naquilo que é importante, né, em Exato. trazer para o centro. E isso, por exemplo, que você estava trazendo sobre as decisões, muitas vezes nós acabamos dizendo sim quando queremos dizer não, e aí vai, né? E a maturidade também nos permite a gente dizer não sem precisar dar uma longa justificativa. Que muitas vezes a gente vai dizer não, mas vem emendado de um monte de justificativa quando não precisaria, Uhum. né? Tem algum não que você recebeu ou deu que de certa forma ou doeu ou ajudou até a formar o caráter? Para mim não é muito fácil falar não. Uhum.
Para É mim uma também não. não Para é mim muito também fácil, não. não é muito natural. Aham. Então, é um exercício, né, que mais no ambiente de trabalho, assim, que eu Uhum, quero dizer, né. Mas eu tenho um papel, e assim, junto com esse papel vem um kit, uhum, né. uhum. Um kit de você zelar pela governança, de você um kit de você, né, ser responsável por aquilo que te é delegado, né, aí a reputação que lhe é depositada. Então, eu lido com muitos executivos, né, e executivo geralmente não gosta de ter não. Então, assim, eu já tive algumas situações em que, mesmo tendo tato, né, em trazer a perspectiva do porquê Por que não? não, foram situações difíceis e que vai assim: "Ixi, agora eu vou perder meu emprego". Porque às vezes o teu não necessariamente seja só lateral, né? Não, ele acontece para o time, para o Para lateral, cima. para cima, né, às vezes para quando a gente trabalha em multinacional, né, para o Pra- headquarter, Uhum, né, então, tem nãos bastante desconfortáveis, mas, tem algo que eu sempre reflito, né, falei assim: "Isso que eu estou fazendo, ele está alinhado ao que me foi depositado de confiança, está alinhado aos meus valores?". E muitas vezes o não é o não para a pessoa, é às vezes o não até para proteger a pessoa de algo, uhum, né, de não colocar a pessoa numa situação ruim, uhum. né. É claro que nem todos compreendem dessa forma, ainda que você possa verbalizar, né, mas eu acho que não, quando é um não consciente com as intenções corretas, não é um não pelo não, Uhum, não é um não porque você tá com preguiça de avaliar alternativas para que vire sim, porque tem isso uhum, também, o uhum, não é fácil dar, né. Agora assim: "Putz, antes de eu dar um não, tem alternativas uhum. que façam sentido para viabilizar isso, né, que está sendo pedido?", né. Então, não é o não pelo não, o não pela preguiça de avaliar as alternativas, mas o não para zelar ou pela pessoa ou pela Pela própria companhia. companhia, porque meu papel Uhum. é esse, não é só pela pessoa e nem é só pela companhia, é pelas duas É. coisas, E né. veja que você traz, né, que tem muitos nãos que são difíceis, mas é para proteger a pessoa e proteger a companhia, né? E de certa forma proteger a própria integridade. Uhum. Então, isso, quando você dá esse não, né, quando você precisa, né, ou a tua posição ou a situação requer um não, ele vem carregado também pelos seus valores, né, Mirera? Com certeza. Eh, que valores sustentam o seu posicionamento? Com certeza a integridade, né, então Uhum. assim, o meio organizacional, ele é um meio político, né, e faz parte, eu Faz acho parte, que faz parte. você ter a habilidade de transitar, de ter essa habilidade política, faz parte do processo corporativo, né, mas quando isso é em exagero, isso desvia o foco do que a empresa precisa, Uhum, né. E, eu zelo muito por ter este trânsito, né, organizacional, mas desde que não fira os princípios e a integridade, né. Eu acho que isso para mim é algo, assim, muito forte, né. Eu acho que isso desde muito cedo. E eu acho que um outro ponto que é muito importante para mim é a coerência e a uhum, consistência. uhum. Não adianta, né, a gente falar para os funcionários A e o tudo que a gente está demonstrando é B, No exemplo. né. Então, assim, é claro que ser coerente e consistente 100% do tempo é muito desafiador. Então, assim, não vou mentir, eu falho, né, Sim. não intencionalmente, né, Como mas seres humanos, nós somos como falhos, seres né? humanos, né, mas Uhum, eu busco ter tanto com minhas relações de time, com as minhas relações de pares, com, né, com a minha gestão, muita coerência e consistência,
daquilo que eu falo, daquilo que eu represento e daquilo que eu faço. Uhum. E isso, na minha vida pessoal também é assim, né, por isso, assim, ele esbarra o pessoal e o profissional o tempo todo, Porque a né. gente está trazendo autenticidade. Uhum, E veja que interessante, né, tem 4 palavras que você está trazendo ao longo da nossa conversa até agora, que de certa forma elas resumem também seu jeito de liderar. A integridade, a coerência, a consistência, a confiança. uhum, com Então certeza. esse universo dessas 4 grandes palavras e palavras fortes, Uhum, efetivamente, que traduzem o teu jeito de liderar, o jeito que você toma decisões, mesmo quando tem emoções envolvidas, né, uhum, que o RH trata muito disso, né, é. Mirella? Tem um livro que chama Trustlogy, acho que é esse o nome, que ele fala dos pilares que geram Isso. confiança, né. Uhum. É mais do que você ter a competência, né, a competência ele é um pilar importante, né, Sim. porque se você tem a coerência, a consistência, mas você não tem a competência, isso não se sustenta, Uhum, né. uhum. É um livro bastante interessante, e eu acho que as relações elas se aproximam, né, as de confiança, muito pelo que você menos pelo que você fala e mais pelo que Pelo que você você faz, demonstra na demonstra na prática, prática. né. Uhum, Então, essa questão de integridade, assim, até parece bastante básico, assim, todos uhum, deveríamos ser uhum. íntegros, né, mas não é bem assim, né, Não, que as coisas e não porque as pessoas sejam ruins, né, mas eu acho que, o que que o ambiente pode talvez corromper de algumas coisas que para mim são inegociáveis. exato. É interessante isso, porque ontem eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com Cortella e Uhum, Clóvis de Barros, cujo título é Ética e Vergonha na Cara. E foi assim estupendo, né, a forma que eles colocaram. E eu lembro de uma provocação do Cortella, que liberdade é fazer o que você não quer. A gente pensa, puxa, mas é contraintuitivo, sim. porque liberdade é porque daí eu posso fazer tudo o que eu quiser. E ele fez toda uma argumentação, eu não me lembro se é de Kant, eu acho que é de Kant, do filósofo, onde ele traz liberdade é fazer o que você não quer, porque daí você está escolhendo efetivamente. Eu sei que eu posso fazer isso, mas não quero, né? Olha que profundo que é Uhum. a gente entender isso das escolhas que nós fazemos, né, ao longo da As jornada. escolhas e os impactos que as nossas escolhas fazem, né. Exato. E esses impactos se traduzem em reputação e credibilidade, ou sim ou não, Uhum, né? Porque as pessoas às vezes falam de preciso construir a minha marca pessoal. Não, você não constrói. Você potencializa aquilo que você uhum, vem fazendo, que se exato. traduz nisso ou não, Uhum. né? Eh, tem Interessante. essa questão da É. potencialização. Eu tenho uma grande amiga, Roberta Elias, que ela é especialista em personal branding. Eu aprendi com ela, porque eu falava construir marca pessoal dela. Não, Salete. O correto é potencializar a Uhum, marca, porque é algo que você já vem construindo ao longo de toda a tua vida. E é um aprendizado bacana, né, para a gente sim, entender que não dá para de uma hora para outra eu querer construir algo se eu não tenho foundation para isso. com certeza, né, não se Não sustenta se sustenta, não por fica de pé, meio-dia, né. de jeito nenhum. Até porque isso é interessante, né? Quando e eu uso bastante a palavra interessante, porque é É interessante. interessante ser interessante. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu saí de uma área de supply chain para empreender em carreira e liderança. Então, por que as pessoas me comprariam? No primeiro momento, quando eu disse que faria coaching, foi pior ainda, porque as pessoas disseram: você vai colocar o seu nome, a sua reputação em jogo? Digo justamente o contrário. Justamente pela minha reputação é que eu farei o melhor que eu puder Uhum, dentro daquilo que eu estou escolhendo. Então, essa questão das escolhas é aquilo, eu posso fazer qualquer coisa, né? As pessoas vão comprar ou não baseado na minha reputação e credibilidade que eu amealhei ao longo da carreira, com né? certeza. Ou não,
né? Esse é o grande ponto. Então, aqui tem uma questão, Mirella, quando a gente olha e a gente vê que as ações que nós realizamos, elas, de certa forma, passam a ter um impacto muito maior. Muito além de impactar só a organização, mas impactar para fora também. Então, aqui, quando que você percebeu que esse trabalho que você estava fazendo, ele estava impactando, inclusive, causas, inclusive outras questões importantes que te são caras e que Uhum. o teu trabalho proporcionava, ou através dele, que você também pudesse expandir para isso? É, acho que a gente comecei a perceber mais numa dimensão próxima de mim, né, com as pessoas que Uhum, eu trabalhei, né, então, assim, que elas saíam e continuavam buscando referências em mim, mas por que que elas estão buscando referências em mim, né? uhum, Então, acho uhum. que são coisas muito prazerosas, né, que São. você não faz com a intenção de e depois você recebe isso de volta, né, de uma forma muito bacana. Principalmente quando te fala, da minha área, né, que é a maior parte de RH, que você vê ali uma pessoa que você, desde o momento que você contratou, identificou, passou por um processo de desenvolvimento, né, sendo reconhecido, isso é muito prazeroso para Uhum, mim. Também pessoas que eu ajudei a entender que o caminho não era aquele, que elas tomaram decisões que fizeram toda a diferença para a satisfação profissional delas, aham, porque acho que faz parte também a gente fazer as correções de rota. Essas coisas mais de pessoas próximas de mim, coisas que você vai, putz, isso daqui que você fez a diferença, né, para a empresa, para a pessoa. Então, acho que esses reconhecimentos, mas de forma mais estruturante, né, como hoje eu estou numa posição de diretoria, a gente tem muito mais poder de ação, uhum, né? Então, a gente dá muito tom do que vai ser feito, né? Então, projetos, né? Quais que você prioriza. Eu lembro onde eu tô hoje, né? Que é uma seguradora, quando eu cheguei há 3 anos, a gente estava desenhando a estratégia SG, a gente começou a falar de diversidade. Nossa, mas você vai fazer isso? Assim, por quê? Não, é porque aqui não sei o que tem. Não, normal, vamos lá. Né? Então, de quebrar alguns uhum. paradigmas, né? De começar a tratar algumas temáticas, né? Que antes eram tabu de uma forma mais aberta, mais transparente. Eu fico muito feliz hoje quando eu converso ali com os colaboradores, né? A gente tem um rito de gestão, a gente chama 100% das pessoas para falar de resultados, metas, os desafios. E, assim, várias pessoas. É a primeira empresa que eu trabalho que fala da estratégia com tanta transparência, né? Então, de quebrar esses paradigmas, de criar novas referências. Semana que vem, né, eu vou para a Amazônia. Vou visitar um projeto que a gente desenvolve com caráter socioambiental Uhum. lá e que a gente impacta milhares de famílias, né? Em que a gente, ao mesmo tempo, consegue equilibrar a conservação das florestas e gerar a bioeconomia, Gerar renda. gerar renda, né? Então, são coisas que eu acho que quando você está numa posição, né, de liderança, né, e aqui eu estou hoje me possibilita muito quebrar esses paradigmas, né, de fazer os firsts, né? Eu falo assim, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. E é claro que gera uma Uhum. responsabilidade depois da sustentação e Exato. consistência, para que não seja os fly chicken, né, que você faz um Uhum. negócio e depois volta como era. Mas acho que eu tenho muito mais capacidade de influenciar tanto para resultados da empresa, quanto para o desenvolvimento das pessoas e cultura, Cultura. né? Uhum. E também quando a gente vai para esse universo mais de ESG, né? De você impactar pessoas assim que realmente, assim, eu ainda não fui visitar o segundo ano que a gente está com o projeto, né? Ainda não fui visitar os resultados lá em loco. Uhum. Vai ser minha primeira experiência, assim, eu acho que vai ser um choque. Porque essa é uma realidade muito diferente do Sim. que a gente toca no dia a dia, né? Então, assim, poder materializar que a gente está fazendo a diferença para o meio ambiente,
para as famílias, né? Conseguindo fazer a diferença para além das paredes ali da empresa é muito prazeroso para mim. Exato. E também tem toda uma parte, né, Mirela, de inspiração. Porque como mulher, tendo uma posição de diretoria, acaba inspirando outras mulheres também. Essa é uma causa que me é muito cara, Uhum, porque quando no mundo corporativo eu iniciei lá atrás, a presença das mulheres em cargos de liderança era muito pequeno. Então, hoje, as pessoas se inspiram em você também, para dizer, puxa, o que que eu faço para? E você também trabalha muito no sentido de que outras mulheres se percebam que elas uhum. podem, né? A gente vê que muitas mulheres têm muita competência, têm os valores corretos, têm todo o pacote para ser uma C-level com a maior tranquilidade, mas ela não se vê. Então, acho que tem um papel muito importante enquanto liderança de inspirar essas mulheres a verem que podem mais. E a escolha dela dizer quero ou não quero, mas Uhum. não se colocar em uma posição de que eu sou incapaz, Com certeza. Às né? vezes a gente mesmo que coloca os nossos limites, não é nem o Exato. outro, Não é nem o né? outro, somos nós, né? Então, acho que é uma responsabilidade, né? Mais do que uma inspiração, é uma Também, responsabilidade, né? também. Eu estava conversando com o meu time essa semana com uma pessoa, assim, isso aqui que eu estou falando não é para cuidar da minha reputação, é da cuidar da reputação da nossa área, porque Sim, assim, quando eu tenho um papel, né, de mulher dentro de um comitê executivo, né? Não é a reputação da Mirella, é a reputação de uma voz feminina tô dentro. arrastando outras tantas. Exatamente, né? Então, é claro que a gente às vezes acerta, às vezes a gente erra, né? Mas o que eu tenho certeza, assim, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que todo dia eu acordo disposta a dar a melhor versão de mim mesma. Uhum. Se ela é suficiente, se vai dar certo ou não, eu não sei, né? Mas eu tenho a certeza que aquilo que eu estou me predispondo a fazer na minha vida pessoal, no meu profissional, é o melhor que eu posso oferecer para para as pessoas, para a empresa. E eu acho que isso que a gente tem que ter o compromisso com a gente mesma, né? Porque às vezes não depende da gente mesmo, Não. só da gente, né? Tem Uhum. a lei dos 3/3, né? O que depende de mim, o que Do depende do outro e das outro e o que eu não circunstâncias, controlo, né? né? Exato. Então, o que depende de mim, né? Eu tento fazer da melhor forma. O que depende do outro, eu tento influenciar para que me ajude e me apoie, né? Para chegar nos meus objetivos. E o que eu não controlo, incontrolável está E e segue. segue. E aí, dentro daquilo que você diz assim, aquilo que está no meu controle, também tem questões que você tomou decisões e essas decisões te orgulham muito. Então, tem decisões que a gente olha assim, não foi o resultado financeiro, mas foi de novo pela coerência de ser quem você é, né? Uhum. Poderia compartilhar alguma situação nesse sentido? Com certeza tem muitos, mas o que que você compartilharia que você diz isso aqui me orgulha muito? Me orgulha muito os times que eu desenvolvi ao longo da Uhum, minha carreira, assim. Eu acho que talvez se eu tenho uma coisa que eu faço bem, é montar time, né? uhum. Tem até Atrair gente boa. atrair gente boa. Tem um diretor que eu trabalhei, né? Mas, nossa, isso daí isso é boa mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu me orgulho muito das pessoas que eu formo, né? Que Uhum, confiam, né, o seu desenvolvimento em mim, porque uhum. não é tão fácil também ser liderado por mim. Assim, eu sou É, exigente, vamos né? dizer que a gente tem características semelhantes em uma barra muito alta, Então, assim, não é mas, simples. mas ao mesmo tempo você traz uma característica importante que é um talento, Uhum, que lá na Gallup a gente chama de individualização, é a capacidade que se tem de ver a melhor característica do outro. exato. Quando às vezes todo mundo diz assim, mas por que você está investindo nessa pessoa? Porque é talentosa. Então, esse é um É, ponto interessante da gente ver. Então, muitas pessoas, elas dizem pra gente: "Puxa, mas por que que você escolheu essa pessoa?"
para trabalhar com você. E eu lembro de ter pessoas com currículos muito melhores do que as outras e dizer: "Não, eu quero esse". Mas Uhum. por quê? Eu não sei explicar por quê, mas, né. E quando eu ia contra essa intuição, contra esse olhar, geralmente não dava certo, né. Aham. E se nós olharmos, né, Mirella, quantas pessoas que a gente teve a oportunidade e honra de trabalhar com elas, que estiveram na nossa liderança ou por perto, que de certa forma a gente influenciou e que hoje são grandes executivos, Com né. certeza. Eu tive Não, eu acho que recentemente esse é contatos, o talvez, o maior o reconhecimento da maior reconhecimento. liderança, né, em que as pessoas se desenvolvem, crescem suas carreiras e que elas identificam que, de alguma forma, você contribuiu dentro dessa trajetória, né. Exato, exato. Eh, você trouxe, e eu reforcei antes, as suas grandes palavras que de certa forma definem a sua liderança, que vão desde a integridade, a coerência, a consistência, a confiança. Se nós hoje falássemos com as pessoas que trabalham com você, que outras palavras elas usariam além dessa que você imagina que elas poderiam usar? Que o desafio, né, com certeza, Aham. mas que eu apoio. Uhum, Eu acho que isso é importante, não é um desafio em que eu deixo a pessoa solitária, né, eu acho que eu apoio muito no processo de uhum, desenvolvimento, transparência, que agrega, e uma uma força de transformar. uhum. Acho que seriam essas É bonito isso, né, da força de transformar, né, é, porque transformar não é fácil. não, dá Transformar é trabalho pra muito diferente caramba, de mudar. dá trabalho pra caramba, né, Uhum. e demanda bastante resiliência, E inclusive. persistência, E e persistência, então persistência. E nisso, né, ao longo da nossa conversa, você tem falado muito do cuidado que você tem com todo o teu entorno, com todas essas pessoas. E quem cuida da Mirella? quem cuida é quem tá em casa, né. Quem cuida, além do autocuidado, que eu acho que também é Uhum, importante, então eu tenho os meus momentos de autocuidado também, mas, a hora que o bicho pega é com meu marido, né, com meus irmãos, é com a minha exato. família, com os meus amigos, né, os mais próximos. Então, ali que é o porto seguro, né, então e é muito bom, né, ter além da religiosidade que eu Sim, comentei, sim. assim, ali é que a hora que não tem a Mirella, né, profissional, que as coisas elas se complementam, né. Uhum. E eu tenho muita sorte de ter um mega parceiro, então, que me super apoia, me impulsiona, então, que me ouve, né, e a gente se ajuda demais. É esses meninos que a gente encontra ao longo do caminho É. e que fazem toda a diferença na vida da gente, né. Não, com Então, certeza. Ter um parceiro para além de um marido, assim, eu acho que muda tudo, né. é, eu vejo muito isso, né, eu tenho a alegria, né, de ter o Vars comigo, e ele também é uma pessoa que ele é bastante crítico, né, ele me desafia muito, e ao mesmo tempo eu aprendo muito com ele, né. É. Então, é muito interessante, né, esse processo todo que a gente tem, e a gente contar com alguém que está ao seu lado efetivamente, como dizem em espanhol: "En las buenas y las E malas", las en malas. las malas. E, Mirella, quando você olha para o futuro e você diz assim: "Puxa, eu gostaria que essa marca, Mirella Dota Sanches S.A., ficasse nas pessoas que você liderou. Que marca seria essa que você gostaria de que elas, daqui a algum tempo, olhassem e dissessem: "Puxa, como você falou de Raquel Zag, que marca você gostaria de que as pessoas lembrassem da Mirella no futuro?" Essa marca da melhor versão. Uhum, Eu acho que eu acredito muito nisso, assim, porque uma crença que eu tenho, né, que, separando questões éticas, né, não existem pessoas boas ou ruins. uhum, Acho que é um bom para quê, né, ruim para quê. uhum, Então, esse compromisso da gente
dar a nossa melhor versão naquilo que a gente faz, com os nossos familiares, no nosso trabalho, né, com as nossas coisas, né? Acho que dá uma paz de espírito, Uhum. né? Que você fala assim, se não deu certo no meu casamento, é porque eu dei a minha melhor versão, mas não Não funcionou. funcionou, ou funcionou até aquele Ou momento. funcionou até aquele momento. Se eu dei minha melhor versão aqui no trabalho e não funcionou, tá tudo bem, né? Então eu acho que essa marca, né? Eu acho que é uma marca muito pessoal. Exato, exato. Então, e essa marca, né, é algo que é o legado que a gente deixa, né, Mirella? Tem uma pessoa do meu time que ela vai assim, ela tem pouco tempo de empresa assim. Tava muito quentinho onde eu tava. Tudo que eu fazia pro meu chefe tava bom, né? Então eu tava me sentindo um pouco desafiada. Mas aqui, né, ela vai assim, pô, para quem quer se desenvolver sem ser a melhor Eu liderança. estou num ambiente propício. E eu quero me desenvolver, Aham. né? Eu achei bonitinho, né? Porque, de fato, ficar no quentinho, ele é mais confortável, mas também tem seu preço, né? Ele é confortável, ele é bom, mas por quanto tempo e o que que o futuro vai nos cobrar em É. relação a esse quentinho? E aí entra a coerência, né? Fato? Assim, se eu quis ficar no quentinho e eu quero mais, não vai vir, Não vai vir. porque não tem a Daí, coerência. por que que eu vou reclamar então que eu não estou É, sendo reconhecido, tal, mas é, eu também não me movimento, exato. né? Então, acho que as coisas, assim, as escolhas, né, elas geram renúncias e oportunidades. Eu sempre olho e digo assim, a cada escolha, uma É oportunidade, isso. né? Porque ela traz isso, né? Se a gente for olhar, a gente diz o seguinte: a partir da escolha, eu só sei dali para frente. Eu não sei se eu tivesse tomado outro caminho, qual seria o resultado. E nem adianta ficar E nem adianta pensando, ficar né? Porque você vai pensando. ficar enlouquecer. É mais ou menos quando você vai comprar um objeto e depois você para em uma loja para ver o preço. Para quê? Se você já Já comprou, já comprou. comprou. É Você isso. já escolheu, já tomou uma decisão, né? E que decisões você vem tomando para o futuro? Qual é o próximo capítulo da Mirella S.A.? Não sei ainda, né? Assim, o que eu trabalho, assim, tem alguns caminhos, né? Eu e meu marido, um dia a gente quer ter uma experiência de morar fora do país. Onde será, não sabemos, Que é uma mas experiência maravilhosa. Eu tive essa você já teve, oportunidade e é né? incrível. E nós dois não tivemos, né? Por questões, assim, familiares, Uhum, financeiras, a gente não teve essa oportunidade quando todos estavam fazendo esses exato. movimentos, né? É uma vontade que a gente tem, então não sei quando será, como será, mas é algo que a gente O pensa, universo já discute. está trabalhando. É isso. E acho que em algum momento, né, assim, eu tenho uma rotina bastante intensa, até porque essa questão de dar o melhor, né, a sua melhor versão, ela é intensa, né? Não vou mentir, E não ela se faz pela metade as coisas, né? não. Então, assim, acho que em algum momento, acho que não a questão de não é de parar, mas eu acho que de ressignificar um pouco essa intensidade e ver a vida passar um pouquinho mais lenta, Mais né? lento. Eu não tenho filhos, né? Nós não temos filhos, então acho que a gente tem um contador temporal que nos permite, né? Talvez antecipar algumas coisas para a gente, com saúde, né? Ver a vida passar um pouquinho mais devagar, De uma outra forma. de Acho que a uma gente outra forma. pode, ao longo do tempo, escolhendo desacelerar um É pouco, né? isso. E você está aprendendo alguma coisa nova hoje? Todos os dias eu aprendo, né? Porque Algo assim é disruptivo? uma aventura. Eu acho que fora a questão do aprendizado, acho que você perguntar qualquer lugar que você passa da IA, né? Que eu acho que Sim, é uma coisa disruptiva que a gente está sim. passando, né? E eu acho que a liderança, né, tem que se apropriar disso também, não é só o time, mas fora isso, uma das coisas que eu tô aprendendo que não é disruptiva, mas que tem sido bastante interessante para mim, que tem 44 anos, é aprender um novo idioma, né? Então, eu trabalho numa empresa francesa e me comunico bem em inglês, mas eu quero deixar uma Sim, porta aberta, né? Porque quem sabe?
Who knows? Né? Então, tenho feito intensivão de francês para, no mínimo, ter mais um idioma para me comunicar e, quem sabe, utilizar um dia para uma outra finalidade, Exato, né? exato. Então, deixar portinhas abertas é uma coisa que também é muito própria minha. Eu É, nunca fico numa portinha só, porque para mim é super importante eu escolher a porta. Então, e para mim, ter mais de uma portinha é sendo aberta é importante. importante. Como diz na minha terra, se você está pronto e o cavalo encilhado passa, você está pronta para É isso. Imagina que tristeza se tem a a oportunidade e oportunidade está faltando de ne algo. parler pas. Je ne parle pas français. Mas eu faço um comparativo com o trem, né? Assim, você quer subir num trem, você tem que estar com o ticket na mão. Não adianta a hora que você vê que o trem tá chegando, assim, deixa eu ir lá procurar o ticket, aí vai ter fila, né? Não vai passar o E o trem foi cartão. embora. O trem foi embora. Já perdeu. Você tem que escolher o trem que você quer subir. Exato. E aí vem a questão, né? Eu posso escolher ou ser escolhida. Eu prefiro Ah, escolher, com né? certeza. Mirela, estamos indo para o encerramento do nosso Mas já? podcast. Você viu que passa rápido, né? O Café com Sassá é assim leve, a gente vai conversando e o tempo vai passando. Então, aqui no Café com Sassá, a gente tem um momento muito especial. E, na verdade, é um momento que eu gosto muito, tá? Que é aquele instante que a gente diz o seguinte: aquilo que permanece depois do café. Sabe quando a gente encontra uma pessoa e a gente vai embora e a gente fica pensando assim: nossa, fiquei com isso. E eu chamo do aroma do café que fica. Hum. E esse aroma do café que fica, hoje, ao escutar toda a tua história, Mirella, aparece muito a tua palavra confiança ao longo do caminho, além das outras palavras que são palavras super representativas da sua liderança. Entretanto, aqui eu queria trazer para você uma pergunta importante, que é naquele dia que você decidiu ir para a faculdade, mesmo tendo uma, entre aspas, desaprovação dos seus pais, quando fechou a porta e você foi embora, que mensagem você gostaria de mandar para essa Mirella lá de trás quando tomou essa decisão de coragem? Sabe que eu chorei muito, né? O caminho Oh. todo. Mas acho que a mensagem é que às vezes para portas se abrirem, algumas portas precisam se fechar. Uhum, uhum. Ai, E fiquei emocionada aqui, gente. mas porque às vezes a gente abre a porta sem saber muito bem o que que vai encontrar do outro lado. Uhum. E umas outras a gente tem que fechar, para Você- que você consiga chegar do outro lado dessa nova porta, né? Exato. Tem uma questão muito importante entre conquistar autoridade e conquistar confiança, tá? E é justamente isso que parece definir a tua trajetória como um todo, né, Mirella? Então eu quero te agradecer por compartilhar a tua história aqui no Café com Sassá, pelas escolhas, pela coerência que você sempre tem e que eu te acompanho há muito tempo, né, Mirella? E a gente sempre se conectou ao longo do caminho. E também, Mirella, por essa coerência de nos lembrar que desenvolver pessoas continua sendo uma das formas mais bonitas de construir legado. Acho que essa é É. talvez a mais emocionante, a que mais nos move, a que mais me move também, tá? Então foi uma alegria enorme receber você aqui no Café com Sassá, Mirella. Obrigada, Sassá. Sempre é muito gostoso e leve, né, conversar com você. Espero que, né, um pouco do que eu compartilhei aqui seja, né, útil, né, gere Com reflexões certeza. aqui nas pessoas que assistirem, né, e com certeza todas as edições aqui do Café com Sassá geram insights, reflexões, né? Um olhar para si que às vezes a gente Uhum. passa despercebido e que você captura. Essa E pausa que a gente dá no meio dessa correria do dia a dia, né, Mirella? exatamente. E sucesso para você nas próximas edições. Estou Muito sempre aqui obrigada. na torcida pelo seu sucesso, sua felicidade. Obrigada de coração. Então, conversas como essa me lembram porque o Café com Sassá nasceu.
Porque no fim não é sobre os cargos que nós ocupamos e não é sobre as empresas pelas quais nós passamos ao longo da nossa carreira. É sobre a confiança que construímos, sobre as pessoas que ajudamos a crescer, sobre as pessoas que impactamos, sobre as pessoas com as quais tomamos café ao longo do caminho e sobre os valores que permanecem quando o crachá já foi embora. Esse é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança, da coerência, da confiança e do legado. Mirela, muito obrigada por estar com a gente. E para você que ficou até aqui, talvez essa conversa deixe uma pergunta importante. Quando seu cargo deixar de existir, o que continuará vivo nas pessoas que cruzaram o seu caminho? Eu sou Salete Deon, ou simplesmente Sassá, e esse foi mais um Café com Sassá. Até o próximo episódio e que nunca falte café. E que nunca falte a coragem de construir algo que cargo nenhum é capaz de nos dar: a confiança nas pessoas. Muito obrigada.